Bom, pessoal, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sandro, estou participando desse processo de formação do GGUS, da Câmara Técnica de Educação Ambiental, para os facilitadores aqui da Unicamp. Nós estamos chegando perto do nosso próximo encontro, que é dia 15, na terça-feira que vem, das 9 às 12. E nós planejamos para esse segundo encontro, numa primeira parte, uma apresentação de 3 casos de sucesso aqui na Unicamp mesmo, dessa questão da sustentabilidade. São 3 casos distintos, com ideias, objetivos, dificuldades, estratégias diferentes, e que a gente gostaria de trazer para vocês, ou para nós, né? Eu até nem conheço alguns deles, mas a gente conhecer por dentro esses exemplos, de modo que a gente consiga se aproximar ainda um pouco mais do nosso papel, nossas dificuldades, das nossas facilidades, trocar ideias. E a gente achou que trazer 3 casos bons aqui dentro da Unicamp pode ajudar a gente a redimensionar isso, né? Então essa é uma das ideias. Na segunda parte, depois do intervalo, e se eu não me engano a gente vai ter uma surpresa no intervalo para todo mundo, uma surpresa boa para todo mundo. Na segunda parte, a gente gostaria de contar muito com a participação de todos vocês, numa discussão que, a partir da leitura dos materiais que vocês produziram no primeiro encontro, materiais que estão em anexo no meio que vocês receberam, que a gente vai pedir para vocês lerem, por favor, é muito rico, né? Vocês produziram muita coisa muito importante para a gente ver. Então, a partir dessa leitura que nós fizemos, nós da Câmara Técnica de Educação Ambiental, nós acabamos meio que individuando que tem uma questão que é central. Não é única, mas talvez seja a primeira que a gente precisaria enfrentar para depois virem as outras, que é qual é o papel do facilitador numa unidade ou num órgão, né? Eu sei que essa é uma pergunta que vários de vocês já se fizeram muitas vezes, e é interessante que a gente saiba, né, que esse papel do facilitador não é uma coisa dada, mas é uma coisa que já existia e a gente precisaria ver como é que isso pode evoluir, como é que isso pode mudar. Vocês levantaram uma outra questão que está ligada com essa, que é qual é a imagem dos facilitadores dentro das unidades e órgãos, né? E é interessante porque essa imagem, ao que nós analisamos, ao que nos parece, ela foi construída numa época em que essa questão toda ambiental, da sustentabilidade, estava centrada numa emergência que a Unicamp tinha, que era a questão dos resíduos e resíduos perigosos em especial. E aí surgiram os facilitadores em cada unidade que tinha resíduos perigosos, e nós temos a sensação de que essa imagem acabou ficando meio cristalizada, né? E que a gente precisaria pensar que outra imagem dos facilitadores, né? Qual é a nossa imagem de facilitadores, qual é o nosso papel e, portanto, qual é a imagem que a gente quer que as outras pessoas tenham da gente. Não está errado que a nossa imagem tenha sido, naquela época, de gestores de resíduos, né? Porque, na verdade, até na Unicamp, essa questão, naquela época, era mesmo, né? A gente tinha a célula de resíduos, se não me engano era o nome, um grupo, que seria o grupo gestor de resíduos, que depois de alguns anos ampliou para um grupo gestor ambiental, o GGA, e que mais alguns anos posteriores, e agora mais recentemente, a gente acabou se transformando no Grupo Gestor Universidade Sustentável, o GGUS, do qual a Câmara Técnica de Educação Ambiental e as outras câmaras técnicas fazem parte. Então é interessante que esse caso efetivamente foi mudando ao longo do tempo, foi se ampliando da questão de resíduo para a questão ambiental, para a questão da sustentabilidade, que é mais do que ambiental, que incorpora dimensões como qualidade de vida, como o respeito à alteridade, ao diferente, essa inclusão de todo mundo no mesmo grupo. Então, é maior a sustentabilidade do que a questão ambiental, é maior a questão ambiental do que a questão de resíduos. E o papel do facilitador, né? Será que o nosso papel e a nossa imagem seguiu esse processo de ampliação, né? Nós achamos que não, mas que está na hora de fazer. Está na hora da gente ser reconhecido e se reconhecer como uma pessoa que é responsável pela sustentabilidade na Unicamp. Não a única, mas é aquela que devia cutucar, devia estimular, devia fazer com que as outras pessoas pensassem nessa questão da sustentabilidade. Acho que alguns de vocês sabem, a sustentabilidade há alguns anos entrou
nas definições da Unicamp, né? na própria, é um princípio da Unicamp a sustentabilidade, e é um princípio que deve reger todas as nossas atividades, as de ensino, as de pesquisa, as de extensão e as de administração. A sustentabilidade devia estar nas nossas compras, devia estar na forma como a gente se relaciona com as pessoas que vêm, por exemplo, visitar o hospital. A sustentabilidade deve estar na formação que a gente dá para os nossos estudantes, a sustentabilidade deve estar na forma como a gente gerencia as nossas atividades administrativas, laboratoriais, na universidade como um todo. E esse é o nosso papel, né? Então, só que a gente precisa construir isso, a gente precisa entender direito o que é isso, e essa construção parece ser a primeira coisa que a gente deveria fazer. Então, esse talvez seja o grande objetivo nosso ao longo desse curso nosso, mas gostaríamos de começar a deixar mais claro nessa segunda parte do encontro de terça-feira, do dia 15. Né? Outras questões aparecem a partir dos cartazes que vocês fizeram e que são muito interessantes. Né? Por exemplo, alguns de vocês se perguntam do papel educador que o facilitador pode ter. Tem que ter? Pode ter, é interessante que tenha, são questões que a gente acha fundamental, particularmente eu acho bastante interessante, porque como educador ambiental eu não consigo não ver uma dimensão educadora atrelada à questão da sustentabilidade. Vocês colocaram outras questões, como por exemplo a relação entre os facilitadores e a gestão da unidade do órgão, a necessidade ou não de ter uma equipe. Algumas unidades têm co-facilitadores em cada um dos laboratórios seus, que é bastante interessante essa estratégia. A necessidade de ter uma estrutura para realizar direito o papel que a gente tem. Então, tem outras questões que vocês foram levantando, e aí, de novo, insisto que vocês leiam aqueles materiais, porque é muito bacana, são os cartazes, né? Não tem nenhum material teórico, são os cartazes que vocês mesmos produziram, e somem a isso um objetivo que nós, a CTA, temos, que é de criar ou fortalecer uma rede entre os facilitadores. Né? Que vocês possam, entre vocês mesmos, e aí vão colocar entre nós, no sentido mais ampliado, uma rede que, quando alguém tem um problema de uma certa natureza, sabe que pode contar com alguém da unidade tal, porque já enfrentou essa questão, porque tem alguma habilidade que parece interessante. A gente ressaltou, destacou várias habilidades que vocês se colocaram, né, que vocês colocaram que vocês têm, e eu acho importante que essa rede surja. Né? Então, no quarto encontro, a gente vai ter isso, acho que muito, muito claramente. É isso. Um convite para essa próxima terça-feira, a gente fazer uma reunião bem gostosa, uma reunião que a gente vai aprender bastante com as experiências de sucesso da Unicamp, e uma reunião que a gente vai produzir bastante no sentido de transformar a imagem de facilitador, assim como a imagem também da questão ambiental se transformou na Unicamp. Né? Então a gente gostaria de estar atual. Né? A imagem do facilitador, o papel do facilitador tem que estar atual com a ideia que a sustentabilidade tem na Unicamp. Tá bom? Agradeço a paciência de vocês. Um vídeo de 8 minutos talvez seja um pouquinho longo demais, mas espero que não tenha sido muito pesado. Na terça-feira a gente se vê. Tá bom? Obrigado, bom final de semana. Tchau.